Gente, o nosso papo de hoje é com ela que dispensa apresentações, Sara Andrade, publicitária e ex-participante do BBB, que saiu, Sara, vamos começar falando por aí, com 76% dos votos. Foi. Num paredão que foi o segundo maior da história, 654 milhões de votos. Me explica como é que foi isso. Nossa, isso aí é muito louco, né? A gente tá lá dentro, a gente não tem noção de como que tá a proporção das coisas aqui fora, né? E eu não imaginava jamais que tava esse burburinho todo aí sobre o reality aqui fora. Mas ter visto, assim quando eu vi que eu saí, que eu vi o percentual, não vou mentir, né? A gente fica assustado, a gente fica chateado, porque dá muito medo quando a gente vê ali o 76. Só que quando a gente saiu, quando eu entendi o que estava acontecendo, que parece que assim, os paredões esse ano, foi muito já, a pessoa já sabia quem ia sair, na verdade, né? Era só a briga do percentual mesmo. Aí eu até fiquei mais aliviada, eu falei, então tá tudo bem, gente, não foi uma coisa específica que eu fiz, são coisas do jogo mesmo que acontece e aí bola pra frente, mas assusta. Como é que tá a tua vida depois de passar por esse furacão chamado BBB, esse furacão midiático que quantos seguidores você tinha antes, quantos você teve quando saiu do BBB, olhou a tua rede social? Quando eu entrei no programa, eu tava com 15 mil seguidores. 15 mil já era uma quantidade, assim, acho que razoável, até pra ser uma pessoa que não trabalhava com mídia e nada. Mas quando eu saí, tava com 6,9 milhões, se eu não me engano. Nossa, isso eu acho que pra mim foi o maior choque, assim, quando eu saí do programa. Porque eu imaginava, assim, quando a gente entra no programa, a gente sabe que a gente vai sair conhecido, a gente sabe que é uma TV aberta, que tá no horário nobre, a gente tem essa noção. Só que a gente não tem noção da proporção. Então, quando eu, de fato, me falaram que eu tava com 6,9 milhões, eu falei, gente, eu achando que no máximo, assim, jogando alto uns 2 milhões, 3 milhões, se eu fosse muito querida, sabe, assim. Porque realmente saiu da curva o programa esse ano. Mas é uma surpresa muito gostosa, principalmente, eu acho, pelo lado dos fãs. Tem muita gente que é fã de reality mesmo, assim, então a gente ganha muito fã-clube, muito carinho, e isso é muito bom, porque a gente, aqueles dias que a gente tá mais desanimadinho, assim, sabe, vem aquela galera, aquela injeção de ânimo, que é a parte mais gostosa de tudo isso, assim. E você participou de um BBB que os anteriores, não estavam com esse sucesso, Sim. vinham até em declínio e tal. Com a pandemia, todo mundo ficou em casa e vocês se tornaram fenômenos de audiência. Quais foram os dias, os momentos seguintes? Como é que foi acordar tão famosa assim nos dias seguintes? O que você fez? Gente, eu brinco que parece que... Sabe quando a gente assiste aqueles filmes que as pessoas falam a mesma palavra e a alma troca de corpo, assim? Pra mim aconteceu muito isso. Eu saí do programa e eu não reconhecia quem eu era, assim. Eu tava vendo que era eu, obviamente, mas é uma vida muito diferente da que eu levava antes. E a gente não pega aquele gradativo, né, quando a gente tá do lado de fora que alguém começa a entrar nessa área da mídia, na área, né, pra ser uma área da fama, assim, você vai em gradativo. No meu caso, parece que eu entrei numa casa, abri uma porta e de repente todo mundo sabia quem era eu. É muito louco. Pra mim, agora eu tô começando a acostumar. Eu acho que assim, nesse último mês é que eu acho que tá começando mais eu a acostumar, porque tem pouco tempo que eu saí do programa, tem 5 meses. Mas assim, é muito maluco você ver uma vida diferente, sabe? A gente idealiza uma coisa muito diferente quando a gente vê de fora. A gente pensa que é muito mais fácil, que é muito mais tranquilo, que é só férias, aquele negócio, gente, tudo felicidade. E não é bem assim. Mas é compensador, sabe? Acho que tudo compensa no final ali. E você fez o teu TCC da faculdade sobre BBB. Como é que foi fazer um TCC? Você já tinha se inscrito antes algumas vezes e tal, e de repente você resolveu se inscrever e o que mudou daquela percepção do reality, da pessoa, da Sara que fez o BBB escrevendo na teoria e a Sara que viveu o BBB na prática? Então, pra quem não sabe, eu fui em publicidade e propaganda. Então, formada em publicidade e na época, o Big Brother, ele não era tão reconhecido como tá hoje. Ele tava, inclusive, sabe, caindo, assim. Então, tava meio que patinando ali naquela época. Eu me formei, foi em 2012. Então, foi em 2012 que eu fiz esse TCC aí. E aí, naquela época, a gente foi fazer porque eu queria falar da influência da publicidade dentro do reality show. Porque, apesar daquela época, hoje a gente não tem tanto mais, mas o pessoal tava com muito preconceito com o reality show. E eu queria provar na minha tese que pudesse ser o preconceito que fosse. Todo mundo sabia o que acontecia dentro daquele reality. Por mais que as pessoas acompanhassem, não gostassem, eles sabiam qual a marca está patrocinando, ele vê uma propaganda na TV, ele entende que está acontecendo aquele reality naquele momento. Então é uma publicidade que, por mais que naquela época
não fosse tão grande como hoje, todo mundo ainda tinha aquela influência daquelas marcas que estavam trabalhando ali dentro. Então eu tava querendo, na minha tese, ele era meio que provando isso, assim, que era interessante ter uma marca dentro de um reality show. E aí, desse boom aí aconteceu nos últimos 2 anos do Big Brother, realmente deu uma mudança bem radical. Só que é muito doido você, de fato, acompanhar lá de dentro como funciona. Porque, gente, é uma estrutura, nossa, é uma produção fora de série, assim, é bem cinematográfico tudo. E é legal pra mim ter visto que eu tinha feito uma tese provando quanto seria bom uma marca estar dentro de um reality show e de fato ver isso acontecendo depois de vários anos e ver o quanto que realmente faz diferença pra marca. Ela tá ali desde o comecinho do sonho daquele negócio e ela explodir como é que tá hoje em dia. É muito louco isso, mas é bem gostoso de ver. E hoje a marca é você. Pois é, gente. Você saiu, eu imagino, com um leque de opções, com tantas oportunidades. Se você quiser ser atriz, você pode, apresentadora, cantora com essa voz, enfim, modelo. E aparece de tudo, viu? Nossa, aparece convite porque você virou uma vitrine para tudo. Quais são tuas escolhas? Quais foram tuas escolhas e o que você pretende fazer com esse furacão que entrou na tua vida? Acho que assim que a gente sai do programa, é muita informação. É vários convites daqui, dali, é muita coisa que a gente fica encantado. Ainda mais pra eu que não era do meio. Nossa, você quer abraçar o mundo, você quer fazer de tudo um pouco. Só que não é bem assim. Eu acho que se a gente não tiver foco em alguma coisa, a gente realmente não tiver paixão por aquilo que a gente faz, nada dá certo. E aí eu me via numa berlinda, sabe? Tipo, o que eu faço? Eu faço apenas o que as pessoas querem ver de mim ou eu faço o que eu realmente gosto de fazer? E aí, com o tempo, eu falei, por que eu não unir, sabe, o útil ao agradável, assim? Fazer o que eu gosto de paixão, que é o que eu sempre fiz a vida inteira, que é trabalhar com marketing, com publicidade, só que usar a influência das redes sociais para trazer isso para as pessoas. Então, é um pouco de juntar o bem bolado ali, sabe, assim, e a parte por detrás das câmeras também com o que tem na frente delas. E eu me sinto muito mais tranquila agora de saber que eu estou seguindo esse caminho e me planejando para, de fato, isso se tornar mais visível para as pessoas, porque acho que agora é muito mais a fase do planejamento, mas é muito mais agradável para mim, sabe? É sentir que eu faço, de fato, o que eu gosto de fazer. Porque isso dá um medinho, assim. Você tem medo de sair do programa, já sair assinando contrato, alguma coisa aqui, e ficar preso, assim, 4 anos com alguma coisa, 5 anos com outra. E isso eu acho que eu fiz muito bem de ter parado, respirado, para entender de fato o que eu quero, para não sair metendo os pés pelas mãos. Eu tive a impressão que você realmente parou, inclusive nas redes sociais. Sim. Você estava no boom que o pós-programa exigia, mas uma hora você parou nas redes sociais e voltou com esse reposicionamento. Estou errado? A impressão? Não, é isso mesmo. Eu dei uma diminuída, não, a gente não para completamente, mas eu dei uma diminuída até para poder entender de fato o que eu queria fazer. Sabe, analisar outras pessoas, outros públicos, entender o que eu podia trazer de interessante para as pessoas. Porque também me assusta um pouco saber que talvez o que eu queira trazer, o que eu gosto, não vai agradar a todos. Então, assim, a gente fica com medo de tudo. Então, eu tive que analisar muito o que estava acontecendo, analisar as pessoas, o meu público, perguntar o que é de fato que eles querem ver ali, para poder trazer algo mais concreto. Então, eu fiz um período meio detox, assim, das redes sociais, para entender e para me achar. E quais são os projetos agora como empreendedora? Então, eita, que vem alguns aí. Dá um spoiler. Eu vou dar um spoiler de uma coisa que eu acho que... Vou até, pegar a deixa aqui para trazer um pouquinho do marketing, que é um pouco do que eu gosto. Eu já tô fazendo, acho, nas minhas redes sociais e alguns trabalhos que eu tô fazendo, eu tô trazendo um easter egg. O que seria o easter egg na linguagem do marketing aí, para quem não sabe? Easter egg, ele vem é o ovo de Páscoa nos Estados Unidos, a tradução é ovo de Páscoa. E nos Estados Unidos eles têm uma cultura deles esconderem os ovinhos de Páscoa para as crianças já acharem aquilo dali, é uma brincadeira, que eles colocam, sabe, as pegadinhas dos coelhinhos até encontrarem de fato o ovo, né? Que na verdade não é um de chocolate lá nos Estados Unidos, mas é os ovinhos para as crianças brincarem com aquilo na época da Páscoa. E aí, o marketing pegou esse termo easter egg para colocar pegadinhas em algumas coisas, colocar, sabe, pistas aqui e ali, pra gente poder achar algo. Então, vou lançar uma marca de alguma coisa em breve, que está relacionado à moda. E eu acho que os fãs até podiam aproveitar o que estão assistindo aí para tentar achar esse easter egg, que eu já tô utilizando nas redes sociais um tempo pra cá.
Relato alguém de uma descobre aí. espiã, tá aí, hein, gente? É um relato de espiã, você inclusive está usando de um gancho que você pegou do BBB. Sim, que eu acho que é bem o meu relato de vida, assim. Aí eu falo um pouco de marketing, falo um pouco da minha história, da minha trajetória profissional, falando um pouquinho mais de mim. Porque as pessoas, às vezes, elas veem a gente lá no reality, não entende o que é a nossa história desde quando a gente está na infância ali até a gente se tornar o que a gente se tornou hoje. Então eu acho que é muito legal explicar o que é a minha trajetória, falar um pouquinho das coisas que me agradam, para eles entenderem quem sou eu de fato. No programa você entrou com um livro que analisava o comportamento das pessoas, o corpo, o olhar, se a mão está cruzada é porque não está gostando do assunto, enfim, uma série de análises de movimentos corporais para entender um pouquinho do ser humano que estava na tua frente. Até que ponto isso te ajudou? Até que ponto isso te impediu de ser você? E até que ponto você falou, eu vou ser eu sem analisar ninguém e é isso aí? Eu acho que assim, eu peguei esse livro e levei o livro pro confinamento. A gente ficou 10 dias em confinamento. Então, lá não tem muito o que a gente fazer, porque não tem televisão, não tem som, não tem nada. Aí eles, de vez em quando a gente assistia uns filmezinhos lá, mas assim, acho que 2 em 10 dias. Então, a gente tinha levado alguns livros e esse livro, quando eu comecei a ler, eu falei, gente, isso aqui vai me ajudar muito dentro do jogo, não tem como. Eu li o livro 2 vezes nesses 10 dias aí, pra poder entender de fato como as pessoas se comportam, a linguagem corporal de cada uma delas. Eu falei, cara, isso vai me ajudar muito, tenho certeza. Quando você entra na casa, tudo no começo é muito mais fácil, porque você tá com a cabeça fresca ainda não começou ainda, assim, até que começou rápido esse ano, mas não começou tantas brigas ainda, sabe? Não começou ainda tantas desavenças. Então você consegue analisar mais friamente as coisas. Depois, quando você começa a se envolver de fato com as pessoas emocionalmente, é muito mais difícil de você analisar, sabe, uma mão, um braço, uma perna, sabe, tipo, o que as pessoas estão fazendo. Assim, no começo eu conseguia fazer isso muito bem. Depois, quando você começa a ficar aquela pressão do jogo, muita pressão psicológica que tudo tá acontecendo ali dentro, é difícil analisar as pessoas sabe, e os comportamentos delas. Eu ainda tentei manter o máximo de tempo que eu conseguia, assim, durante o jogo. Eu acho que até o final ainda foi. Mas eu acho que a partir sei lá, no segundo mês ali que eu tava lendo do programa, já ficou mais difícil, já fica bem mais difícil. Mas é fato que me ajudou muito. Eu acho que me ajudou muito mais do que atrapalhou. Porque você consegue perceber se a pessoa tá acreditando no que você fala, se ela não tá, se ela tá, tipo, nem aí porque você tá falando ali, se ela tá mentindo pra você, se ela realmente tá do seu lado, se ela não tá, ajuda muito. Acho que as pessoas perceberam que dava pra eu entender bastante o que estava acontecendo no início. E na convivência diária também fica mais fácil decifrar um pouquinho Sim, quem é quem. Com certeza. Onde é que você acha que você acertou e você se equivocou? Amizades que existem ali são verdadeiras? Você reencontrou Gil do Vigor? Você mantém conversas com outros participantes que não eram tão próximos? Como é que tá a tua relação com eles? Então, ali dentro do jogo, tudo que acontece lá dentro é muito real. Porque eu acho que a gente pode multiplicar por 5 uma vida nossa aqui fora de relacionamento, só que lá dentro, assim. Porque é muito forte. A gente encontra pessoas lá, em 1 dia, 2 dias, a gente já parece que é o amigo de infância que você pega e quer levar pra vida. Porque realmente, lá a gente não tem nada do mundo externo pra poder interferir naquela amizade, naquele relacionamento. Então é muito forte mesmo, todos os sentimentos que a gente tem ali dentro. É uma coisa fora de série, que eu acho que não tem nem como a gente explicar pra quem não participa, assim, porque é muito fora de série. Eu tenho amizades ali, sim, por exemplo, o Gil, que eu vou levar pra vida, que a gente é muito próximo ainda até hoje. Mas algumas outras pessoas que eu era próxima lá, acabou que a gente distanciou. Outras que eu não era próxima, a gente começou a ficar mais próxima aqui fora. Porque aí quando a gente vem aqui pra fora do programa, não é mais um jogo, né? É a vida real. E aí você, de fato, começa a se identificar com algumas pessoas porque elas têm o mesmo padrão de vida que você, sabe? Elas frequentam os mesmos lugares que você, elas têm o jeito de pensar mais parecido, que lá dentro é jogo, é estratégia de jogo. Então você procura pessoas que têm estratégias de jogo parecidas com as suas. Aqui fora não, aqui fora você vai a menina que gosta de moda, eu também gosto de moda, a gente vai se identificar porque é o que a gente fala no dia a dia, entendeu? Então é diferente esses padrões, assim, do que a gente tem lá dentro e do que a gente tem aqui fora, que é jogo e vida real. Então muda um pouquinho os nossos relacionamentos lá de dentro e aqui fora.